Nós voltamos agora ao noticiário internacional. 2 dias depois da morte do candidato à presidência do Equador, outros políticos entraram na mira de criminosos. E quem conta os detalhes do clima de insegurança na capital, Quito, é o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. A gente marcou essa semana com uma tragédia. Não um atentado só contra uma pessoa, mas um ataque brutal contra a democracia. O caso de quarta-feira ainda reverbera pelo Equador, pela América Latina e pelo mundo, mas não acabou. O que mostra uma certa ferida aberta na América Latina quando a gente faz um cruzamento muito perigoso de narcotráfico e democracia. Eu vou explicar o que eu estou falando aqui, ó. Então, voltamos no tempo, 48 horas, com Fernando Villavicencio sendo assassinado brutalmente. 3 tiros na cabeça, queima-roupa, plena luz do dia, na frente de centenas de pessoas que estavam acompanhando o que seria talvez o último comício dele antes da eleição presidencial e para a Assembleia Legislativa, que continua marcada para o próximo dia 20. Hoje, 48 horas depois, Jean Topic recebeu um ultimato. O mesmo suposto grupo terrorista, narcotraficantes, que mataram Villavicencio, supostamente, porque eu estou falando de um grupo que assumiu numa carta pública o assassinato, mandou um recado para Jean Topic dizendo que ele pode ser o próximo. E aí está a questão do narcotráfico que cruza com a democracia. Um grupo chamado autodenominado Los Lobos, narcotraficantes e que também fazem trabalhos de matadores de aluguel, disseram que Villavicencio tinha um acordo com eles e esse acordo não foi cumprido. Esse acordo envolvia milhares de dólares que supostamente esse grupo terrorista, narcotraficante, tinha dado à campanha dele. Disseram os mesmos Los Lobos que tem um acordo parecido com Jean Topic e que se ele não cumprir o combinado, o próximo da lista de execução é Jean Topic. Não acabou, porque Stephanie Puente hoje estava num carro fazendo comício e teve o carro alvejado. 3 tiros no para-brisa que milagrosamente não pegaram nela. Então essa situação no Equador, há 11 dias da eleição, o presidente Guillermo Lasso, que vai entregar o cargo, mantém um estado de exceção, que é o exército, junto com a Guarda Nacional, se mesclou às polícias metropolitanas para tentar conter uma onda de violência que começou pelo menos em maio desse ano, quando o mesmo presidente, Guillermo Lasso, decretou estado de emergência. Desde então, ele governa por decreto. As eleições foram marcadas para dia 20 porque ele fez a chamada morte cruzada. É um artigo da Constituição do Equador em que ele antecipa a eleição, dissolve o parlamento, lá a Assembleia Nacional, porque não tem deputados e senadores, não é bicameral, são todos membros da Assembleia, e agora os eleitores são chamados para escolher um novo presidente e uma nova composição do Legislativo. Agora, esses gráficos aqui, eles se encontram nessa curva ascendente, não é uma coincidência. Eu fui atrás dos números do tráfico de drogas, principalmente de cocaína no Equador, que sobe exponencialmente num arco de tempo que não é muito grande não, 20 anos. Era quase zero aqui embaixo e ele passa a 150 toneladas por ano em 2021, quando houve então o último dado consolidado. E este, num arco de tempo menor, de 2015 a 2022, é o número de mortes violentas, leia-se assassinatos. Aqui nós estamos falando em 7 anos, de 6,4 a cada 100 mil habitantes e 25,9 a cada 100 mil habitantes, numa evolução de 7 anos. São dados de homicídio comparados a países que estão em guerra, muito mais do que o Brasil, por exemplo, e outros centros de violência aqui na América Latina. O que a gente entende é que o Equador passou a ser um dos epicentros da droga, de produção, de escoamento de cocaína, e isso tem se refletido na violência urbana e agora chegando a candidatos à eleição presidencial, Brown.
Fico alerta, né, para outros países da região e também aqui para nós, brasileiros, né? Marcelo Favalli, obrigado pelas informações. Uma boa noite, Favalli. Daqui a pouco eu volto, calma. Então pronto. Então não vai sextar ainda, né? Ainda não. Até já. Tá bom, a gente volta a conversar, então. Vamos seguir falando... Aliás, você tem um convite, é isso, Favalli? Pronto, já que a gente está falando de essa violência e a democracia no Equador, convido a todo mundo, então, amanhã a gente vai ter um programa basicamente dedicado, ou boa parte do programa dedicado a esse caso, Jovem Pan Internacional, sábado às 21 horas, a gente vai mergulhar a fundo qual é essa relação, o narcotráfico no Equador, essa violência contra a democracia, a primeira vítima, pode haver mais? Te escutou especialistas, reconta essa história e tenta projetar o que devem ser os próximos dias e próximas semanas no Equador, que já não é de hoje, vive um turbilhão político, econômico e agora de segurança pública. Perfeito, imperdível. Então amanhã, sábado, 9 da noite, no Jovem Pan Internacional.